Olá para você de casa, começa pela TV Câmara, o programa TV Câmara Recebe. E hoje aqui a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais esse personagem, essa pessoa muito conhecida aqui em Tupã e também a sua trajetória, que está ligado também à pesquisa sobre a história da nossa cidade. Ele também é apresentador e hoje está na função aí de entrevistado, né, aqui na TV Câmara, né? Eu estou falando no nosso amigo Paulo José, que é advogado, apresentador ali da TV Universitária e também historiador. Ele tem várias pesquisas aí em relação à história da nossa cidade e a gente vai falar sobre esse tema nesse TV Câmara Recebe, além de conhecer um pouco mais do perfil da história do Paulo José. Paulo José, eu te agradeço aqui a presença, né, sua, para estar falando de algo interessante, a história de Tupã, os fragmentos da história de Tupã, né? E um pouco também da sua trajetória como historiador. Você tem aí importantes trabalhos, né? Inclusive você ajudou o Fernando de Moraes no livro Corações Sujos, né? Que foi um sucesso de vendas, que abordou aí, retrata a Xindorrimei e inclusive até virou filme, né? Prazer ter aqui você na TV Câmara. Tiago Petenúcio, o prazer é todo nosso de estar aqui na TV Câmara. E você fala historiador, às vezes o historiador é uma pessoa até chata, né? Porque você começa, a história, a pesquisa da história tem praticamente dois segmentos, né? Básicos. Uns pesquisam a história factual, os fatos. Tal coisa aconteceu assim, assim e tal. E o outro pesquisa a história estrutural, não, aconteceu porque a estrutura, a conjuntura econômica, contexto e tal. Eu comecei mais pelas questões conjunturais, evidentemente com o tempo você começa com factual, né? Fulano é avô de ciclano e tal, agora há pouquinho estava lembrando do seu saudoso bisavô, seu Alexandre, uma pessoa muito respeitada da Vila Indústria, que eu conhecia, eu tinha 12, 13 anos. Foi seu avô Juca, teu pai, a pessoa também, que já é da minha geração, né? Então tudo isso aí é uma referência. E eu estava dizendo outro dia, não, quando você fala que você é parente de fulano, não é que você vai lá dar uma de bajulador lá para querer, não, eu sou seu parente, você está numa boa. Ou então que você vai dar uma de bom samaritano, ele está numa pior, você vai socorrer. É uma questão de referência histórica, afetiva e etc. E evidentemente a gente pesquisando a história, a gente descobre coisas e fica com determinados cacuetes, né? Mas que acabam por enriquecer o conhecimento, como já se disse muitas vezes, a história é a linha mestra da vida. Você tem que conhecer a história para não repeti-la, porque ela pode ser repetida. Os erros, né, do passado, ou como farsa, ou como tragédia. Mas é importante conhecer a história, né? Mas e como que você se interessou pela história? Você se formou em Direito primeiro ou você não fez o curso de História, mas você fez que você falou... Estudos Sociais. Estudos Sociais, que é equiparado à História. Né? Porque na época do regime ditatorial, o curso de História foi deixado de lado, História e Geografia. Ele foi unificado num curso chamado Estudos Sociais. E a matéria que eu, inclusive, dei aula no ensino de primeiro grau, que era o ginásio, era chamado Estudos Sociais. Você juntava a História e a Geografia, era uma salada. Eu comecei a fazer Direito e depois acabei achando que Direito não era bem meu campo, acabei indo para a História. Isso acontece muito, né? E depois terminei História, depois fui lá, voltei, terminei Direito um tempo depois. Mas a vocação por História e Geografia sempre veio desde criança, né? Desde criança. Em casa, acompanhando, lendo muito revista O Cruzeiro. Isso é uma vocação nata, né? Então, Cruzeiro do Assis Chateaubriand. Do Assis Chateaubriand, que você falou do Fernando Moraes. Quem foi o biógrafo do Assis Chateaubriand? A biografia do Assis Chateaubriand foi o livro Chateau, Rei do Brasil. Que também virou filme. Um filme polêmico, Guilherme Fontes. Que demorou um tempão para ser e no final, quando foi lançado, não teve aquela... repercussão. Teve mais repercussão antes de ser lançado do que depois.
Você falou do Fernando de Moraes, né? Mas antes da gente chegar no Fernando de Moraes, vamos voltar um pouquinho. Aí você tinha esse gosto por entender e você se ateve, né? Isso que é legal, a buscar, a reunir a história da nossa região, do nosso município. Porque muitas vezes o historiador, né, ele se forma, ele pensa numa forma mais macro, né? E você pensou em desenvolver estudos, e a gente vai falar alguns, aí você tem um estudo que eu já tive a oportunidade de ler sobre o Ronaldo Goy, que foi um dos maiores comunicadores aqui de Tupã e tal. Você acaba se sentindo assim, não vou dizer protagonista, mas desde criança você acaba tendo uma vida assim espelhada mais ou menos naqueles que você convive, hein, que são seus pais, seus avós, ou então as pessoas da sua comunidade. E evidentemente, numa idade aí que a gente tinha 12, 13, 14, 15 anos, os personagens da cidade fascinavam, né? Porque eram aquelas pessoas ilustres, um comunicador, eu me lembro aqui que nesse mesmo estúdio, o Raul Garcia, que recentemente faleceu, perguntaram para ele, né, que era um dos personagens, dos grandes comunicadores, que mestre de todos nós aqui, e perguntaram para ele, com quem você trabalhou? Ele falou, eu trabalhei em Tupã, aquele vozeirão dele, com o Ronaldo Goy, com Fiore Gilhote e Osmar Santos. Aí um disse, então ele mostrou o 7 copos zap e ele mostrou, era indiscutível com quem ele trabalhou. Então tudo isso aí faz com que você vai convivendo com as pessoas, conhecer, não, eu conheci fulano, eu vi ciclano, eu no Facebook tenho contato com, que o Facebook hoje permite contatos hoje, que a gente nem, ainda mais para quem gosta de história. Eu tenho contato com o irmão da Sônia Braga, que é que ele é ator da Rede Globo. Então, uma pergunta, já vou interromper você. Então, mas só concluir, que eu tenho uma pergunta. E eu tenho contato com ele, e ele é ator da Rede Globo. Então, é o neto do Alonso Carvalho Braga. Teve um partida de futebol nossa, que ele já acompanhou, curtindo a TV universitária. Neto de Alonso Carvalho Braga curtindo. Quer dizer, então, você sente aquela grandeza de estar vivendo o momento. Paulo, essa história, isso que eu ia perguntar. Eu falei que em determinado momento do programa eu ia fazer assim, fatos ou mitos, né? E essa era uma pergunta que, de fato, a Sônia Braga tem parentesco com Alonso Carvalho Braga? Ela é neta do Alonso Carvalho Braga. Neta do Alonso Carvalho. Chegou a morar em Tupã? Ela passou por Tupã? Não, a Sônia Braga... Nem por visita, assim, visitando uma... O pai dela, quando o Alonso Carvalho Braga foi para Maringá, o pai dela, que era o Hélio Braga, foi para Maringá também. Foi toda a família. E ela nasceu em Maringá. Ela é paranaense. Essa história que ela nasceu em Tupã, isso isso aí também já ouvi, é mito. Lá. Isso é mito. Quem nasceu em Tupã foi o irmão dela, que faleceu. Um outro irmão dela, o Hélio Braga, que é o irmão mais velho, esse nasceu em Tupã. Mas a Sônia Braga não nasceu em Tupã. Tem esse mito que ela teria nascido. Ela é de família de Tupã, ela tem parentes em Tupã, que eu não vou revelar quem são. Aquela rua Boa Ventura Velar Campos é o avô materno da Sônia Braga. Puxa. O pai da Sônia Braga casou-se em Tupã. Uma moça de família de Tupã, da época, né? De 1942, 41, por aí. Mas por pouco ela nascia em Tupã. Poderia ter nascido em Tupã. Talvez não seja mas assim, é uma das... Uma atriz de Hollywood. A gente fala que a Sônia Braga, ela fez uma carreira internacional, né? Fez uma carreira internacional. Uma excelente atriz. Então, já lá, primeiro mito aí que a gente já derrubou, Sônia Braga não nasceu em Tupã. Mas é de família. Mas ela é de família. Os pais dela casaram em Tupã. Os pais dela casaram em Tupã. Tem irmão nascido em Tupã. Puxa, legal. Pô, e é interessante isso, porque eu estava falando para você da questão da macro e micro da pesquisa da história. Vamos falar assim, quantos livros tem falando da história do Brasil, né? Vários autores, né, Paulo? Agora, sobre a nossa geografia, né, sobre o nosso município, né? Quantos escrevem? São poucos. Eu acho que você fez uma opção
muito importante para nós aqui que moramos em Tupã, de você se preocupar em fragmentar, em reunir informações para que a gente tenha o registro da história. Você está até com material aqui. É o seguinte, sobre Tupã mesmo, tem alguns trabalhos, sim. Não, você está sendo modesto, você tem sim um... Não, tem alguns trabalhos de outras pessoas. O primeiro foi do próprio Souza Leão, que lançou o livro Fundação de Tupã, que concorde-se ou não com Souza Leão, tenha de divergência, mas ele relatou a forma com que a cidade foi fundada e o relato dele não foge muito à realidade. O falecido Carivaldo Castanheira, também, né? Líder ruralista e tal, que é muito polêmico, mas ele deixou vários fragmentos de memórias, principalmente naquele caderno que foi publicado pelo Jornal Diário, que era Tupã História, muito importante aquela documentação, fonte de pesquisa espetacular ali. Ele deixou muita memória, evidentemente com a visão dele, mas não deixa de ser um documento para ser pesquisado. Quando dos 500 anos do Brasil e 80 anos de Tupã, um grupo de professores, na época da administração Manuel Gaspar, e a secretária municipal de cultura era a já falecida Joana Margarida Schettini, Violini Schettini, um grupo de professores, se me falhar aqui a memória, mas era a professora Yara Bianchi Nakayama. Mãe do Paulo Nakayama. Mãe do Paulo Nakayama, que é jornalista aqui. A professora Elizabeth Manrink Moreno. O professor... A Yara foi minha professora na faculdade. A professora Elizabeth, eu não tive a honra de ser seu aluno, mas é pessoa brilhantíssima. O professor Arlindo Vizelli Montes, que foi meu professor. O professor Gutierrez. O professor Gutierrez, e parece-me que tem um quinto professor. Eles fizeram uma pesquisa muito interessante. E virou um livro, né? Depois virou um livro que é a principal fonte de consulta. A principal fonte, Crônicas de uma Cidade, e um trabalho espetacular. E eu me lembro que nessa época eu estava no museu, e eles ficavam ali pesquisando diuturnamente, eles levaram muito a sério o trabalho, e um trabalho espetacular. E tem outras pessoas que já escreveram sobre fatos que aconteceram em Tupã. A Patrícia Sanches foi sua colega de faculdade. Ela escreveu sobre o massacre da Fazenda Luar. Não foi publicado em edição, mas é um livro foi um trabalho de conclusão de curso dela. De conclusão de curso. Teve coisas espetaculares. Você também escreveu a sua conclusão de curso. Eu não sei bem o nome, mas você pesquisou bastante, você pesquisou. Ô Paulo, anteriormente a esses trabalhos, você já fazia, no período que você trabalhou no museu, você começou a fazer um levantamento histórico. Foi ali que surgiu ali como é que era o nome do trabalho do Ronaldo Goián? Antenas? Como é que é? Não, Focalizando pelas Antenas. Focalizando pelas Antenas era o título do programa dele, né? Do programa dele, que era uma crônica da cidade, então era um editorial que ele fazia. E sabe naquela onda do Fernando Moraes, eu estava aí, vi que o Ronaldo Goián estava em Tupã, visitando parentes e tal. Me deu assim, eu falei, eu vou fazer uma entrevista com o Ronaldo sobre a sua carreira jornalística, porque precisa ser registrado isso. E acabei fazendo uma entrevista que durou umas 3, 4 horas de entrevista, aqui na casa no sobrado da família Cabrini, que é a família da esposa dele, da viúva. E acabei registrando isso aí e repassei. Não foi publicado em livro. Mas é um material que está consulta lá no museu. No museu é utilizado para consulta. Então são trabalhos que a gente... teve aquele momento que... eu sempre tive uma memória privilegiada para guardar fatos. Isso aí não é sem falsa modéstia. Isso aí me permitiu com que eu fosse dinamizando ali a conversa com ele. E ele lembrando de determinadas coisas que ele já nem lembrava mais. Porque passa, às vezes, a pessoa
vai para outros ambientes. Às vezes acontece com a gente mesmo, tem gente que faz com que a gente lembre de coisas que a gente não lembra também. Ô Paulo, e aí você também fez um trabalho, que eu lembro de até consultar esse seu estudo, sobre a formação das colônias aqui em Tupã, né? A chegada dos imigrantes, né? Os espanhóis, os bairros, né? Como é que surgiram os bairros aqui. Você também tem um material de pesquisa nesse sentido, né? Assim, isso aí foi a pedido do museu, da professora Tamimi. Ela pediu para que fizesse uma espécie de uma... não Gênesis, mas assim, Gênesis é o livro do Gênesis na Bíblia, né? Que é o início da cultura do povo judaico, da mitologia judaica. Mas como que Tupã se formou? Porque o próprio Souza Leão reconhece no livro dele que quando ele fundou Tupã, já existiam pessoas ao redor de Tupã. Tem gente que critica, que fala que ele fundou as ruas que o centro urbano. Que seria o centro, né? Ele fez um loteamento, né? Ele fez um loteamento para ser uma cidade. Certo. Mas existiam... Então, aí esse trabalho foi feito, seria assim, os formadores da Torre de Babel. Foi até que foi o título que eu dei, elementos formadores, Torre de Babel, os elementos formadores de Tupã. O que seriam esses elementos? Tupã começou basicamente em 1915 com Juliânia, que foi o primeiro núcleo urbano. Juliânia chegou a pertencer ao município de Tupã. Certo. Hoje pertence a Herculândia, né? Herculândia. Mas então começou ali Juliânia, Granada, São Martinho, Afonso XIII, Toledo, foram todas bairros de colonização espanhola. Até os nomes são de origem da Espanha. Posteriormente, que foi a primeira onda migratória. E teve a segunda que veio através de Varpa, 1922. Há pouco tempo atrás, Juliana completou 100 anos. 1915, 2015. Varpa, daqui 2 anos, vai completar 100 anos. Já está a caminho do centenário. Que foi a imigração Leta, que veio através de Paraguaçu Paulista, chegaram em Sapezal, desceram do trem e vieram a pé, de carroça, até atravessar o Rio do Peixe, não sei como, na época, e se instalaram em Varpa, cujo nome em leto quer dizer espiga, que era uma espiga para germinar e tal. Bom, aí teve a questão da colonização japonesa em Bastos, que já se formou uma outra cidade, mas chegou a pertencer a Tupã. E, posteriormente, nessas correntes migratórias também vieram os italianos, que compraram propriedades, alemães lá no bairro São Bento. O fundador do bairro São Bento é tio-avô do Paulo Nakayama, que é o Jader Duval. Então, e um dos fundadores de Tupã, porque não é só o Souza Leão que é fundador de Tupã, é Eurípides Soares da Rocha, que é o nome da Univem de Marília. De Marília, e o coronel João Duval, que eram sócios do Souza Leão. Depois, com o tempo, os dois se afastaram da sociedade, ficou apenas o Souza Leão, que era na Companhia Melhoramentos Alta Paulista. Então o Paulo Nakayama tem uma... Embora a origem... o sobrenome Nakayama, mas o sobrenome Duval dele tem muita ligação com a Fundação Tupã. A família dele tem quase 100 anos. E tudo isso que você está falando antecede 1929, né? Então, aí para chegar em 1929, aí vem a chegada do Souza Leão. O Souza Leão veio de Marília, passou por Santana, que é a Herculândia, né? Que é a Herculândia hoje. E de Santana, acho que hospedou na propriedade da família Keller, que é uma família tradicional de Parnaso, tem Tupã vários membros da família Keller. E de lá ele veio até Tupã, que fez um almoço e lançou Tupã. Evidentemente a primeira casa existia, mas ele fez o lançamento oficial, que é 12 de outubro de 1929, que foi em frente onde é o Banco do Brasil. Naquela farmácia lá em frente ao Banco do Brasil. Ali na Tamoios? É na Tamoios. Ali era a primeira residência? Ali era a primeira residência do Tupã. Ali é o marco... Não, o marco zero é considerado a Praça da Bandeira, né? Mas o marco zero da Fundação em Tupã é ali.
E aí foi aquilo que você falou, né? Ele projetou uma cidade e criou... Se você ver algumas fotos antigas de Tupã, você pode observar que essa região aqui o pessoal fala, assim, lógico que você não conversou com pessoas, você é bem mais novo. A gente fala, eu vi a Praça da Bandeira plantada de algodão. Por quê? Porque a cidade de Tupã era basicamente ali, aquele núcleo ali do centro aqui, né? Do centro ali da Potiguaras até a Tamoios, um pouquinho para baixo. Ali era o centro de Tupã. Puxa, legal. Ó, a gente já estourou o tempo do primeiro bloco, mas tem muito mais assunto aí para falar com o Paulo José. Pô, é legal assim viajar no tempo aqui com o nosso historiador, conhecer aí os detalhes de Tupã, muito legal. Então eu te convido a continuar com a gente, não saia daí, a gente volta já com o segundo bloco do TV Câmara Recebe, tendo a participação especial do nosso amigo Paulo José, advogado, vou acrescentar que ele falou ali, professor, apresentador, historiador. O homem é fera, tá? Então não saia daí, a gente volta já.